Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós vamos orar para já darmos início ao nosso estudo de hoje. Por favor, irmã, ore para nós. Pai querido, nosso Deus que está nos céus, louvado seja teu nome, Deus, engrandecido, glorificado. Ensina, Pai, nós a amar as pessoas e pôr o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Pai querido, nosso Deus, usa a Daiane conforme o teu querer, tua vontade, Pai. Amém. Que o Espírito Santo fala através dela. Ó Senhor Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece nossas falhas, o Senhor perdoa, mas ajuda nós nessa caminhada para os céus. Amém, Senhor. Pai, obrigado por tudo. Agradecendo porque não haja merecimento em nós, mas somente Jesus, aquele que vive e reina, para todo sempre. Amém. Amém, amém. Deixa eu só admitir. Hoje eu vou ter que administrar a entrada e o estudo, mas vai dar certo. Bom, ontem nós estudamos sobre os sinais e prodígios que eram realizados na igreja primitiva. E nós vimos que o que diferencia aquela época, eles daquela época, e o que nós vivemos hoje é que, primeiro, eles eram cheios do Espírito Santo. E, além disso, eles eram unidos. As pessoas se admiravam do cristianismo e tinham fé de que, pelo poder de Jesus manifestado na vida daqueles apóstolos, elas poderiam ser curadas das suas enfermidades e de suas condições. E hoje eu quero convidar vocês a estudar Atos capítulo 5, o relato vai do versículo 17 até o versículo 33, mas nós vamos estudar do versículo 17 até o versículo 23, para nós termos mais tempo de nos debruçarmos sobre os detalhes. Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 23. Diz o seguinte: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. O texto começa dizendo que o sumo sacerdote e que os saduceus, eles tinham inveja dos apóstolos. Esse era um contraste que existia entre as multidões que se admiravam deles e entre esses líderes religiosos. Enquanto as multidões se aproximavam dos apóstolos em busca de cura, o sumo sacerdote e os saduceus estavam se preparando para submeter aqueles crentes a uma segunda perseguição. O texto deixa claro que esses líderes religiosos tinham inveja dos apóstolos. Eles se ressentiam que os apóstolos, mesmo sem instrução, mesmo sem ter o conhecimento que eles tinham, aqueles apóstolos ousavam ensinar o povo e eles faziam aquilo com autoridade e sabedoria, com ousadia, com intrepidez. Mas os saduceus sentiam ainda mais inveja, um antagonismo ainda maior, porque os apóstolos ensinavam sobre a existência de uma vida futura e esta era uma crença que eles não acreditavam.
Pelo contrário, que eles rejeitavam completamente. E o relato diz que esses líderes religiosos, que eles prenderam os apóstolos e os colocaram em uma prisão pública. Eles se colocaram em uma posição de autoridade, se inflamaram e prenderam aqueles apóstolos, possivelmente todos eles, os 12. E isso deixa claro, mais uma vez, que embora Lucas tenha mencionado apenas o discurso de Pedro, com pequenas notas sobre João, todos os apóstolos também estavam ativos na missão de pregar o evangelho publicamente. Todos eles participavam dessa missão. Aqueles líderes religiosos prenderam os apóstolos com o intuito de fazerem eles parar de pregar, fazerem eles parar de falar de Jesus. Só que o texto no versículo 19 diz que naquela noite, que de noite, olha o que diz, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhe disse para pregar. As autoridades prenderam os apóstolos, mas um anjo veio e os libertou. Essa atitude foi como um protesto divino contra as ações dos saduceus, porque aqueles discípulos pregavam sobre ressurreição e sobre a existência de anjos, mas aqueles saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem na existência de anjos. Eles não acreditavam que existiam anjos e o Senhor enviou um anjo para libertar os apóstolos. Esse foi um livramento milagroso. Embora os discípulos tenham sido presos, Deus demonstrou o seu poder. Os apóstolos, eles sentiram conforto da intervenção celestial e os saduceus puderam saber que estavam lutando não contra pessoas, mas contra poderes sobrenaturais. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são seres ministradores enviados por Deus para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados em nosso favor, são enviados ao nosso serviço para nos ajudar. E aquele anjo foi enviado a serviço daqueles apóstolos, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam pregando o que o próprio Jesus havia pedido para eles. E o relato diz que o anjo abriu as portas da prisão. Aquelas portas trancadas não eram um problema para o anjo de Deus. E o versículo 23 diz que as portas continuaram como estavam. Isso indica que os apóstolos foram tirados diante dos olhos dos carcereiros, mas que eles não conseguiram enxergar. O texto diz que quando o anjo os libertou, que ele os levou para fora e lhes deu uma missão. E olha qual foi a missão. Versículo 20 diz o seguinte: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Aqueles apóstolos deveriam se apresentar de forma pública e ousada, e por isso deveriam ir ao templo, porque o templo era o lugar mais público de todos, era ali que as pessoas se reuniam. Ali eles tinham sido presos pela primeira vez e agora eles deveriam ir ao templo para falar sobre a vida de Cristo, falar sobre a vida que começa nesse mundo presente, mas que continua na eternidade. Esse ensino era inaceitável para os saduceus, porque eles não criam na vida por vir, eles não criam na vida eterna, na ressurreição, mas foi exatamente isso que o anjo do Senhor pediu para que eles pregassem. O versículo 21 diz que quando aqueles apóstolos ouviram as palavras do anjo, logo que amanheceu, que eles entraram no templo e que eles começaram a ensinar. A obediência dos apóstolos foi imediata. Os apóstolos tinham recebido ordens divinas e eles sabiam da missão que eles tinham. Eles tinham o dever de apresentar o evangelho de Cristo e eles obedeceram instantaneamente. E aqui eu quero fazer uma pausa para nós tirarmos a primeira lição espiritual para a nossa vida. Queridos,
A igreja tem uma missão, a missão de apresentar o evangelho de Cristo ao mundo doente por causa do pecado. Nós nunca podemos negligenciar essa tarefa. Foi isso que o anjo pediu àqueles apóstolos e eles fizeram logo após serem libertos da prisão. E isso é o que Deus pede para nós também, para cada um de nós também. Nós precisamos apresentar o evangelho de Cristo ao mundo, em lugares públicos, publicamente às pessoas. Voltando agora ao versículo 21. O versículo 21 continua dizendo que aqueles líderes religiosos, que eles se reuniram e que eles mandaram buscar os apóstolos na prisão. As autoridades haviam se reunido para tomar algumas decisões, mas eles não faziam ideia da libertação misteriosa que havia ocorrido durante a noite. E o versículo 22 diz que quando os guardas chegaram na prisão, aqueles líderes religiosos falaram para aqueles guardas buscar os apóstolos na prisão. As autoridades haviam se reunido ali para tomar aquelas decisões, só que quando aqueles guardas chegaram à prisão, conforme está relatado no versículo 22, o relato diz que eles não os encontraram. E o pior, não havia nenhuma evidência externa de fuga daqueles apóstolos, porque as portas estavam fechadas com toda a segurança e as sentinelas estavam em seus postos, só que os apóstolos simplesmente haviam desaparecido de lá. Se o anjo destrancou as portas para os apóstolos saírem, ele trancou elas novamente. Depois de libertar os apóstolos, nem os guardas pareciam estar cientes de que aqueles prisioneiros haviam escapado. E essa não seria a primeira vez que Deus libertaria os seus da prisão. Isso aconteceria novamente com Pedro, e está relatado em Atos capítulo 12. E isso aconteceria novamente com Paulo e Silas, quando eles ficaram na prisão, conforme está relatado em Atos capítulo 16. O relato diz que aqueles que haviam ido buscar os apóstolos na prisão, que eles foram até aqueles membros do conselho que haviam se reunido e que eles falaram que não haviam encontrado os apóstolos. Que aqueles apóstolos que haviam sido presos por ordem deles, que não estavam mais lá. E ao saberem daquilo que havia acontecido, que eles ficaram perplexos. Não foi sem motivo que eles haviam ficado perplexos, porque aquilo demonstrava que algo sobrenatural havia acontecido. E nesse momento em que os guardas estavam falando para aqueles líderes religiosos que aqueles presos não estavam lá, nesse momento alguém chegou e comunicou a eles que aqueles que haviam sido presos, que eles estavam no templo pregando. E essas palavras soaram quase que como um escárnio para aqueles líderes judeus. Eles haviam colocado eles na prisão, mas eles estavam ocupados no templo, fazendo justamente aquilo que eles haviam sido proibidos de fazer por aqueles líderes religiosos. Aqueles apóstolos estavam agindo. Eles sabiam da obra que eles deveriam fazer. O trabalho deles havia sofrido uma interferência temporária, mas foi retomado rapidamente quando foi possível. O ensino ao povo era uma ofensa que escandalizava os saduceus. Se os apóstolos apenas estivessem cultuando e mantendo para si aquela nova fé que eles tinham, eles não seriam incomodados, mas eles receberam uma ordem e se sentiam impelidos a cumprir essa ordem. Era o dever deles propagar essa fé. Sofrer perseguição por partilhar a fé é melhor do que ter a consciência culpada por escondê-la debaixo do alqueire, assim como diz Mateus capítulo 5, versículo 15. Queridos, com o relato de hoje, nós aprendemos que muitas vezes, quando estamos pregando a palavra de Deus, nós vamos sofrer perseguições e injustiças. Mas se nós estivermos fazendo aquilo que Deus nos pede, e se isso for da sua vontade, que Ele pode enviar os seus próprios anjos para nos libertar, a fim de que continuemos fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer.
Esses apóstolos, eles tinham todos os argumentos possíveis para desistir de pregar o evangelho. Eles já haviam recebido ameaças de morte. Eles já estavam sendo presos pela segunda vez. Mas mesmo assim, quando o anjo do Senhor os libertou e os mandou pregar no templo as palavras de vida, eles obedeceram na mesma hora, porque eles tinham convicção do chamado que Deus havia feito para eles. Queridos, se nós apenas vivermos o nosso cristianismo quietinho, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nada vai acontecer conosco, nada vai acontecer. Mas se nós nos dispusermos a pregar a palavra de Deus assim como Deus nos pediu, nós iremos sofrer perseguições, nós passaremos por provações, mas nós poderemos ter certeza que nós não estaremos sozinhos. E se for necessário, se for da vontade de Deus, Ele enviará os seus próprios anjos em nosso auxílio. Hoje nós estamos sendo convidados, a independente da circunstância que passarmos, a obedecer todas as coisas que Deus nos mandar fazer. A obediência é maior e melhor do que qualquer sacrifício. E nós só demonstramos o nosso amor a Deus por meio da obediência. Amanhã nós continuaremos estudando do versículo 24 até o versículo 33, para nós vermos como foi o desenrolar dessa situação. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para tirarmos lições preciosas para a nossa vida e para nós sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos alimentou por meio da tua palavra. Querido Deus, nós aprendemos hoje que se nós continuarmos quietinhos na nossa vida, no nosso cristianismo, na nossa casa, na nossa igreja, nós não vamos passar por nenhum problema. Mas, Senhor, nós vimos, ó Pai, que aqueles apóstolos, mesmo sob ameaça de morte, mesmo passando perseguição, mesmo sendo jogados na prisão, que eles, na primeira oportunidade, quando foram libertos pelo seu anjo, que eles passaram a pregar novamente, publicamente, porque eles tinham convicção do chamado que o Senhor tinha feito para eles, Pai. Senhor, nós queremos ter convicção desse chamado também, Pai. Ainda que nós passemos por perseguição, ainda que nós recebamos ameaça, ainda que a nossa vida seja ameaçada, ainda que o nosso conforto seja ameaçado, Senhor, nós queremos ser o seu porta-voz, nós queremos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, nós queremos pregar o teu evangelho, nós queremos falar para as pessoas como testemunha do que o Senhor tem feito na nossa vida, que nós sabemos que o Senhor viveu nessa terra, que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está preparando para vir nos buscar novamente. Senhor, é essa mensagem que nós queremos pregar, é o teu evangelho que nós queremos levar às pessoas. E nós dizemos mais uma vez, Senhor, eis-nos aqui. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até amanhã. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um ótimo sábado. Tchau, tchau.